Borketov, Haverim, como vocês vão? Tudo bem? Hakol Beseder, tudo na paz? Vamos dar continuidade à nossa porção aqui da Torá de Vairá. E amigos, essa porção lá tem um assunto importante, tá? Eu vou me prender um pouco nele, até porque ela é bem curtinha. E vamos tentar entender, tá? Acho que esse aqui é a primeira vez que eu vou entrar com vocês num assunto um pouquinho profundo sobre a questão de Kabbalah, tá? Vamos usar aqui uma fala do Tânia, tá bom? Que é o livro de Kabbalah da Hassidut, do Rabbad, tá? Então, vamos lá para a leitura? Hoje é terça-feira, tá? Então é a terça porção. Vamos tentar ser o mais rápido possível aqui, porque esse assunto ele é meio complicado. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês de uma maneira clara. Vamos lá, continuando aqui o capítulo 6, versículo 29. Então, até então, Moisés tinha saído da presença do faraó, pois ele havia visto que um dos capatazes ali, né, havia agredido um dos oficiais que era judeu, que tinha responsabilidade sobre o serviço. Ele foi até o faraó reclamar que agora eles não tinham a palha, como que ele queria que entregasse ainda a mesma quantidade. Vem Moisés e encontra aquela situação e ele vai falar com Deus: Senhor, como é que pode? Por que você aumentou o serviço, né? A angústia em cima desse povo. Aí Deus pega a Torá, na verdade, ela pega e interrompe, né, a narrativa para falar quem era Moisés, era onde que eles eram filhos. Aí vai até a genealogia de Levi, quando nós falamos no vídeo anterior sobre a questão dos 430 anos. Isso aí eu vou tentar dar um comentário no finalzinho do vídeo, não tão comprido. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá bom? Então a Torá fala da genealogia e retorna ao assunto aqui. Vamos continuar, versículo 29. Deus falou a Moisés e disse: Eu sou Deus, o faraó. Diga ao faraó, rei do Egito: tudo o que estou lhe dizendo, Moisés disse perante Deus. Mas eu tenho lábios bloqueados. Como o faraó prestará atenção em mim? Deus diz a Moisés: observe, eu lhe farei como mestre sobre o faraó, e seu irmão Arão será seu intérprete. Você dirá tudo o que lhe ordene, seu irmão Arão relatará a faraó. Ele mandará os filhos de Israel deixarem sua terra. Eu endurecerei o coração do faraó e aumentarei meus milagres e maravilhas na terra do Egito. O faraó não ouvirá a vocês, mas então eu mostrarei minha mão contra o Egito. Eu tirarei minhas legiões do Egito, meu povo, os filhos de Israel, fora do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu estender minhas mãos sobre os egípcios e trouxer os filhos de Israel do meio deles, o Egito saberá que eu sou Deus. Moisés e Arão fizeram. Eles fizeram exatamente como Deus lhes tinha instruído. Quando eles falaram ao faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos de idade. E assim nós terminamos aqui essa parte da leitura. Então nós vemos que a Torá ela havia interrompido a narrativa para falar da genealogia de Moisés e Arão, e ela volta aqui novamente com o diálogo que Moisés havia iniciado com Deus. E Deus já começa no versículo próprio 29 dizendo assim: Deus falou a Moisés: eu sou Deus. Anohi, vou ler aqui em hebraico para vocês. Ani, eu sou o eterno, para não falar o nome de Deus, tá no hebraico. Ani traço Adonai, tá? Ani Adonai Daber El Paor. Eu sou Deus, diga ao faraó. Eu sou Deus. Moisés, o seu problema da fala, o que está acontecendo com o povo, ter aumentado o trabalho deles, acalme-se. Ani Hashem, eu sou Deus.
Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu estou lhe dizendo. Aí Moisés vem e fala novamente, disse perante Deus, mas eu tenho os lábios bloqueados. Como o faraó prestará atenção em mim? Acha que ele comenta, eu tenho poder para lhe enviar e também para fazer cumprir a minha missão. Ou seja, Deus, quando fala Ani Hashem, Deus está falando que está tudo no controle dele. Tá? Eu que dissera anteriormente, se mesmo os filhos de Israel não me ouviram, o que repetiu aqui, por que interromper o assunto como alguém que diz, voltemos ao tema anterior. Rashi ele comenta assim, que a Torá ela havia parado. É como se você estivesse conversando com o seu amigo um assunto e do nada uma terceira pessoa chegasse e pedisse uma informação para você. Você explicaria gentilmente, detalhadamente a informação que aquela pessoa queria. Óbvio, claro, você soubesse. Depois seu amigo olha para você, o que havíamos parado mesmo? É isso que está acontecendo aqui. Interrompeu-se a genealogia, interrompeu-se o diálogo de Moisés e Deus, entrou-se a genealogia e agora Moisés volta a falar com Deus novamente sobre o que ele havia iniciado no versículo 11, tá? Amigos, vamos entrar num assunto profundo aqui. Deus disse a Moisés, observe, eu lhe farei como mestre sobre o faraó e seu irmão Arão será o seu intérprete. Você dirá tudo o que eu lhe ordeno e seu irmão Arão relatará ao faraó e ele mandará os filhos de Israel deixarem sua terra. Eu endurecerei o coração do faraó e aumentarei meus milagres e maravilhas na terra do Egito. Vamos lá. Va'ani Akesh et leve Paol. Eu endurecerei o coração de Faraó. No hebraico é Paror, tá? Vamos lá. Deus fala para Moisés novamente sobre o problema da língua dele. Fala, Araão vai falar, você vai ser como mestre, assim como eu sou sobre você, você será sobre Araão. Araão, você falará aos ouvidos de Araão e Araão falará ao faraó. O versículo 3 aqui do capítulo 7, ele é muito profundo. Eu endurecerei o coração de Faraó. Vamos nos atentar aqui ao comentário de Irache. Eu vou tentar trazer um pouquinho da Hassidut, um pouquinho de Cabala dentro disso daqui, para ver se nós conseguimos entender. Irache comenta assim, uma vez que o Faraó se comportou perversamente e me desafiou, eu sei muito bem que as nações não gostam de entregar seu coração por completo para se arrepender de suas más ações. É melhor que endureça seu coração para que eu possa aumentar com eles meus sinais, a fim de que vocês reconheçam a minha força. E assim é o atributo de Deus. Traz castigo sobre as nações para que Israel ouça e tema, conforme está dito. Destruí nações, suas torres foram desoladas, etc. Deus diz, certamente você me temerá, receba a advertência. E apesar disto, nas 5 primeiras pragas não está dito, eu endurecerei o coração, eu endurecer o coração de Faraó. E sim, endureceu-se o coração de Faraó. Raverim, entenda bem. Existe um conceito muito profundo dentro da Torá, dentro da Bíblia, talvez você não conheça, chamada Cabala. Hassidut, tá? Ela é a parte mais profunda da interpretação da Bíblia. Está em níveis muito altos, tá? Rashi que ele comenta simplesmente o literal. Diz que o comentário de Rashi ele foi feito para até uma criança de 5 anos entender, tá? E existe aqui a questão elevada chamada Kabbalah, que é traduzido em português significa revelado, né?
Deus endureceu o coração de Faraó? Podemos dizer que sim, tá? O que acontece, meus amigos? Os comentaristas eles explicam que durante as 5 primeiras pragas, o Faraó tinha livre-arbítrio e ele poderia ter permitido que os judeus partissem. Isso nós vamos ler, tá? Dentro da própria Torá. Foi somente depois que o Faraó se rebelou contra Deus. Que aí ele vem e diz, né? Quem é Deus para que eu deva ouvir a sua voz? Que seu livre-arbítrio foi tirado. Ou seja, Faraó ele questionou a Deus e vangloriou-se do seu próprio poder. Portanto, foi demonstrado a ele que ele não tinha poder de tomar suas próprias decisões. Ele foi totalmente subjugado à vontade de Deus. Tá? No livro do Tânia, que é uma obra máxima da filosofia Rabbah da Hassidut, né, Kabbalah, eles explicam que uma pessoa ela pode estar tão mergulhada no mal, que não dispõe dos meios para se arrepender. E mesmo esta pessoa que supera e encontra seu caminho de volta à integridade, até mesmo o mais corrupto é abominável, pecador, pode voltar a Deus. Ou seja, uma pessoa pode estar no mais profundo ato de rebeldia, mergulhada em tudo que é ruim. Essa pessoa, ela sozinha, ela consegue, se ela se esforçar muito, a retornar ao caminho da integridade. Mesmo até o mais corrupto e abominável pode voltar a Deus. Nós vemos aqui que Rashi ele comenta que nas 5 primeiras pragas não está dito Deus endureceu o coração de Faraó, e sim que o coração do Faraó se endureceu, ou seja, até a praga dos gafanhotos. Eles explicam, né, que o povo chegou, falou para o Faraó: está fora do nosso controle, deixa esse povo ir. Nós vamos ler na frente, tá? E durante as 5 primeiras, o Faraó, ele achando que o poder ele vinha dele. Nós sabemos que o Faraó ele pensava, ele agia como Deus. Tem uns outros comentários que nós vamos ler também posteriormente sobre isso. Ele achava que ele era Deus. Então, quando Moisés chegou com Aarão perante ele e falar, Deus pediu para deixar nós saindo e falar, quem é Deus? Eu sou Deus. Mediante as 5 primeiras pragas, o faraó endurece achando que todo o controle está nele. Por quê? Porque até então os magos do faraó conseguem fazer o mesmo. Nós vamos chegar nesse profundo. Vamos atentar aqui em questão justamente do endurecimento do coração do faraó. Sim, o faraó chegou a um nível tão grande de egoísmo que ele achava que ele estava no controle, que ele perdeu totalmente o controle do seu próprio livre-arbítrio. É isso que a Hassidut nos explica. Eu vou pegar de uma forma aqui mais clara para você entender. Pega um viciado. Seja em qualquer tipo de vício, desde drogas, a álcool, a jogos e por aí vai. O quão difícil essa pessoa ela retorna. Pessoas internam, fazem todo tipo de ajuda, famílias, alcoólicos anônimos e por aí vai.
a pessoa tem aquela tendência a ter aquela recaída. Entenda uma coisa, isso está totalmente no controle da pessoa. Quando Deus fala que eu endurecerei o coração de Faraó, ou seja, o próprio Faraó ele chegou no nível tão grande de orgulho, ele não conseguiu voltar, ele perdeu o seu livre-arbítrio e Deus pega e fala: eu endureci o coração de Faraó. Vaeni akeshev et levi par'ot. Eu vou puxar uma coisa bem mais profunda aqui para vocês, meus amigos, que no caso é assim. Deus não dá as escolhas, certo? Você tem uma estrada. Nessa estrada chega numa bifurcação, direita e esquerda. Ambas as placas mostram que chegam ao mesmo fim. Porém, a placa da direita fala mais lombadas, mais paradas, sujeita a perigos. A esquerda ela é mais rápida, sem todos aqueles impedimentos da direita. Só que ambas as duas levam ao mesmo caminho. A escolha é sua. O fim é o mesmo. Naquilo que você escolher, é aquilo onde Deus vai te acompanhar. O faraó simplesmente escolheu ir pelo caminho pior que tinha. Ele achando que ele era Deus, subjugando todo um povo, a ponto de o próprio povo pedir para ele. O próprio povo pediu para ele: liberte esse povo, já não está mais no nosso controle. Ele endurece o seu coração e continua. Ele perdeu totalmente seu livre-arbítrio e Deus trabalhou em cima disso. Tá? Então entendam bem, né? Só para a gente encerrar aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? Já está 17 minutos. Entendam bem. O homem, ele é livre para escolher qualquer direção na sua vida. Contudo, à medida que progride e avança a direção escolhida, a direção que ele escolhe, torna-se cada vez mais difícil ela retroceder. É o que eu falei antes. Quanto mais uma pessoa está viciada, tá? O faraó ele simplesmente barrou seu próprio caminho para o retorno. Techuvá em hebraico. Pois persistindo em sua senda pecaminosa, sua senda errada, tornou-se progressivamente insensível à verdade. Eu espero que tenha ficado bem claro quando Deus fala aqui que ele endureceria o coração do faraó. Foi simplesmente o faraó trabalhando sobre isso, Deus foi lá. Tá? Vamos encerrar aqui, meus amigos, porque o versículo 4 diz assim: o faraó não ouvirá vocês, dando continuidade, mas então mostrarei minha mão contra o Egito e tirarei minhas legiões do Egito. Meu povo, os filhos de Israel, fora do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu estender minha mão sobre os egípcios e trouxer os filhos de Israel do meio deles, os egípcios saberão que eu sou Deus. Diz que aqui que Moisés e Arão fizeram justamente o que Deus havia falado. Moisés estava com 80 anos de idade e Arão com 83. E assim nós encerramos. Entendam bem, meus amigos, uma questão. Devemos viver com a paraxá do dia, né? A paraxá da semana, Vaerá, e as porções do dia. O que eu pego para mim, novamente, o que eu falo para vocês, como sempre. Hashem está no controle de tudo. Moisés tenta novamente argumentar com Deus sobre o seu problema na fala, dificuldade de falar, e Deus mais uma vez fala: Ani Hashem, eu sou Deus. Vai que fala o faraó, vai dar bem. Olha, faraó. Eu não consigo, então eu vou te ajudar, seu irmão de novo. Aharon vai ser para você como intérprete e você vai ser para ele como
um superior, assim como eu sou para você. Não importa, primeiro para mim, eu pego para mim hoje. Não importa, Mauri. Toda dificuldade que você tiver na vida, eu vou te ajudar. Precisa de alguém? Precisa da ajuda do seu pai, da sua mãe? Precisa de ajuda da sua esposa? Dos seus amigos? Não importa. Moisés, sendo Moisés, ele precisou de ajuda. Não tenha vergonha de dizer para Deus a tua dificuldade. Ainda que ela possa parecer uma desculpa, no caso ali parece que Moisés ele se acanhava, ele tinha dificuldade. Existem várias interpretações sobre isso. Várias, tá? Desde que Moisés queimou a língua no Egito, então ele tinha dificuldade. Tem gente que fala que ele era gago, mas o ponto que é, não importa o seu problema, Deus sempre vai te ajudar, de uma forma ou de outra, com alguém ou de outra forma, tá? A ponto de Deus, se ele precisar, ele tomar atitudes drásticas, como foi o endurecimento do coração do próprio faraó. Tá bom, meus amigos? Essa palavra vai ficar comigo e se você quiser, também fique com vocês. Deus está no controle de exatamente tudo. O que você precisar, peça a Deus, tá? Vamos encerrar por aqui, tá bom? Amanhã a Paraxá, a parte da Paraxá um pouquinho mais comprida, então temos mais coisas para falar, tá? Ótima terça-feira. Todarabá, muito obrigado e mais uma vez, Lehi Traot. Fiquem com Deus e até mais.